Graça e paz sejam sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis. No vídeo de hoje quero refletir com vocês sobre a história de Noé e refletir em qual legado você deixa, qual legado estamos construindo para a posteridade, qual legado, qual história deixamos aos que vierem depois de nós, quais marcas deixamos depois de partir, qual é a construção do nosso legado. Então fiquem com a gente, deem um like se gostarem do vídeo, nos ajudem a compartilhar essa reflexão, se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não são inscritos e nos ajudem a levar essas reflexões ao maior número de pessoas. Se vocês acreditam nesse canal, se vocês gostam dessas mensagens, pedimos encarecidamente essa ajuda, esse apoio a vocês. O texto que vou ler está em Gênesis, capítulo número 6, versículo 9. Diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Tradução da NVI, e que é uma narrativa que precede a narrativa do dilúvio. E a Bíblia fala da família de Noé, mas antes de mencionar o nome de seus filhos, a narrativa diz: Noé era homem justo e íntegro e andava com Deus. Ele era íntegro e justo entre os de sua época. E qual época, irmãos e irmãs? Em qual contexto Noé vivia? Nós lemos o versículo posterior que diz que a terra estava cheia de maldade, cheia de corrupção aos olhos de Deus. Mas, mesmo entre um povo cheio de maldade, mesmo no meio de uma sociedade cheia de violência, a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro e justo. Temos aqui no canal um vídeo somente sobre esse termo íntegro, né? No hebraico, né? Sobre integridade ou ser íntegro no hebraico, né? Vocês podem assistir, né? Depois de assistirem esse vídeo, podem assistir esse outro vídeo, né? Mas é interessante notar, então, a primeira coisa que o texto fala é que, mesmo entre uma geração cheia de maldade e violência, Noé se manteve íntegro perante Deus. Noé se manteve justo diante de Deus, mesmo no meio de uma sociedade injusta e maldosa. É interessante porque aqui já aprendemos que não importa o contexto em que vivamos, a sociedade em que vivamos, os ambientes podem exercer influência sobre nós, mas a última palavra quem dá somos nós mesmos. Os ambientes podem querer tentar nos transformar, mas mesmo diante de um ambiente e de um contexto caótico, nós podemos não nos corromper e mantermos a nossa integridade, mantemos a nossa justiça mesmo diante de uma sociedade injusta. Podemos manter um caráter bondoso e generoso mesmo habitando no meio de homens maldosos, egoístas, individualistas. Podemos nos manter sendo pessoas amáveis, podemos crescer em amor por meio do Cristo, mesmo quando habitamos uma sociedade que cultive o ódio e pratique o ódio.
E é por isso que o texto diz. O texto explica qual que era a época de Noé, como os homens viviam, e o texto fala que os homens viviam cheios de violência na época de Noé, mas mesmo assim, Noé decidiu não se corromper e permanecer íntegro e permanecer justo, mesmo diante de vivendo em uma sociedade cheia de crueldade. Esse é o primeiro ensinamento que aprendemos com esse texto. Mas o que é interessante e que eu quero refletir aqui, irmãos e irmãs, como falei no começo do vídeo, é sobre o legado de Noé. Por quê? Antes de falar os nomes dos filhos de Noé, como logo após cita, fala que seus filhos foram Cam, Sem e Jafé, ou seja, Cam, Sem e Jafé. Antes de citar o nome de seus filhos, a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E por andar com Deus, Noé aprendeu com Deus a ser íntegro e justo. E por que eu digo isso, meus amigos e amigas? Porque antes de falar então de uma descendência física que Noé deixou depois de si ao partir, antes de falar de sua descendência, a Bíblia fala de quem foi Noé, de qual caráter Noé tinha. E aí a Bíblia exalta sua integridade e sua justiça, que são frutos de um andar com Deus. São virtudes de um homem que andou com Deus. É um caráter de um homem, de um ser humano que andou com Deus. Então aqui a Bíblia está falando do legado de Noé. Legado, né, significa aquilo que deixamos ao partir, né, desta vida, ao partir desta terra. Em alguns textos, o legado chegava a significar até mesmo um testamento, uma herança que um pai deixa a seus filhos. Porque legado significa aquilo que alguém transmite a outro. Esse é o significado, né, da palavra legado, né? Mas o maior legado que o homem deixa, e a palavra tem esse sentido também no português, o maior legado que alguém deixa é a sua história. É o exemplo, é a pessoa que você cultivou ser. Esse é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, para a sociedade, para todos que te conheceram e para a posteridade, para aqueles que viverem depois de você. Esse é o maior legado. E por isso, antes da Bíblia mencionar quais são os filhos de Noé, a Bíblia mostra o legado espiritual de Noé. Noé construiu uma história com Deus. Noé aprendeu com Deus a ser justo, a ser íntegro. E esse é o grande legado que Noé deixou aos seus filhos, é o grande legado que ele deixou ao partir e aos que vieram depois de sua época, e é o grande legado que Noé deixou para a humanidade. Um homem que confiou em Deus, mesmo num convite, num chamado que Deus fez a ele que parecia loucura para os de sua época. Noé confia em Deus e constrói a arca. Ou seja, um legado de fé, um legado de amor, um legado de justiça, um legado de integridade.
Essa é a grande história que Noé deixa após si. Uma história que, um legado tão positivo e que marcou tanto que hoje, em pleno 2000, o ano 2024, estou eu aqui compartilhando com vocês, refletindo com vocês sobre o legado de Noé. Para a partir do legado de Noé, refletimos agora em qual legado estamos construindo hoje? Qual legado você vai deixar depois que partir dessa vida? Qual exemplo de pai, de mãe você deixa na alma, na memória de seus filhos? Qual tipo de exemplo de pai e de mãe você está construindo e deixando na memória de seus filhos? Qual exemplo de amigo, amiga? Qual exemplo de cônjuge você está deixando na memória dos que estão convivendo com você? Qual exemplo de filho? Qual exemplo de irmão? Qual exemplo de cidadão? As suas obras, as suas palavras, as suas atitudes, a sua forma de ser e de agir no mundo estão construindo um legado positivo, estão construindo marcas positivas que ficarão na alma e na memória dos outros, que permanecerão aqui em vida depois de sua partida, ou é um legado negativo? Ou você está deixando um legado de traumas na alma dos que convivem com você? Um legado de feridas, de mágoas por palavras, mágoas por atitudes, mágoas por meio de ações na vida dos que convivem com você. Então, hoje eu pergunto a você, qual é o seu legado, meu amigo e minha amiga? Qual é o seu legado para a posteridade? Qual tipo de história você quer deixar, você tem construído na alma e na memória dos que convivem com você? Qual tipo? Quais tipos de marcas você deixa ao sair de um trabalho? Quais marcas suas ficam da sua convivência com os que trabalharam com você? Quais marcas suas ficam na alma daqueles que conviveram com você na sua escola, na sua faculdade? Quais marcas você deixa na alma daqueles que te conhecem e te conheceram onde você morou? E essa que é a questão, porque nós estamos construindo, sim, uma história para a eternidade e estamos também construindo um legado para os que ficarem depois de nossa parte. Porque há histórias que até hoje, como a de Moisés, nos inspiram a sermos seres humanos melhores, seres humanos mais humanos. Olha o legado maravilhoso que Cristo deixou. Um legado de amor, de generosidade, de perdão, que nos inspira até hoje, 2000 anos depois de sua partida. Olha que legado maravilhoso do Cristo. Mas nós vemos tantos homens e mulheres na Bíblia que deixaram legados maravilhosos, que nos inspiram a sermos seres humanos mais generosos, mais ricos em amor, em bondade. Assim como também temos exemplos bíblicos de legados que não nos inspiram, de legados de práticas que não queremos seguir, práticas que geraram traumas, geraram frutos ruins, contaminaram pessoas, né? Quantos legados
nós temos que são legados negativos. O Judas, que vende Cristo por algumas moedas. Quantos legados lemos na Bíblia, né? Legados negativos. Saul, que foi chamado para ser um grande rei da parte de Deus em Israel, mas foi se perdendo de Deus, foi se afastando do que Deus almejava para a vida dele e foi se perdendo, se tornando um homem cruel, um homem que perseguia Davi enquanto Davi só o amava. E Saul deixou um legado muito negativo. E quantas pessoas que em vida vão construindo um legado negativo na memória e nas almas dos que os conhecem. Eu vejo amigos e amigas que falam: meu pai me abandonou, até hoje eu tenho traumas, tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas porque o meu pai me abandonou na infância. Minha mãe foi uma mãe ruim, nos abandonou com nosso pai quando éramos pequenos ainda. O, o meu irmão me magoou muito com as palavras, com a atitude. E quantos legados assim? Professores que constroem legados de trauma na mente de seus alunos. Né? E quantas pessoas, quantos patrões, quantos filhos vão deixando um legado ruim na alma de seus pais, na mente, na memória dos que convivem com eles. E que Deus, irmãos e irmãs, nos ensine a cada dia estamos construindo a nossa história, o legado que vamos deixar após de nós, mas que os rastros que deixemos após de nós sejam rastros de amor, de bondade, de generosidade. Que possamos deixar uma história bela que inspire outros, que deixemos histórias belas que inspirem outros a vencerem, a não se corromperem diante de uma sociedade corrompida, a não se tornarem violentos diante de uma sociedade violenta, como Noé. Foi justo entre os injustos de sua época. Foi bom entre os maldosos de sua época. Foi pacífico e amoroso entre os violentos de sua época. Não deixou a violência dos demais corromper o seu caráter e transformar seu caráter no caráter de um homem violento também. Não. O caráter de Noé foi moldado por Deus. E é essa história que ele deixou após si. Que seja assim em nós também, irmãos e irmãs. Que você deixe um legado maravilhoso como pai, como mãe, como amigo, amiga, como cidadão numa sociedade que banaliza cada vez mais a violência. Que você deixe um legado de solidariedade numa sociedade que cultiva cada vez mais o egoísmo, a indiferença e a falta de compaixão. Que Cristo nos ensine a construirmos hoje, porque esse legado nós estamos construindo a cada dia com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossa forma de pensar, de ser, de agir. Que Cristo nos inspire a termos um legado maravilhoso para os que ficam, para os que ficarem após nós. Que seja um legado de um homem ou uma mulher homem e mulher que andaram com Deus, viveram com Deus e por isso deixaram uma história que poderá inspirar muitas e muitas gerações. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.